Fala, Itavuano, tudo beleza? Vamos continuar este capítulo que estamos vendo. E agora a gente vai abrir aí na página 49, tá? Hoje a gente vai ver dois reinos. O primeiro é o proctotista, que ano passado a gente chamava de reino protista, lembra? É o reino das algas e dos protozoários. Lembrando que os protozoários, eles são aqueles heterótrofos, não produzem seu próprio alimento, e unicelulares, diferente das algas, que elas são multicelulares. Antigamente elas eram classificadas como plantas, tá? Mas não chega a ser, por causa que as células delas não formam um tecido organizado, é como se apenas fossem várias células juntas, mas não trabalham em conjunto para uma função só, como por exemplo o tecido da folha, do caule, da raiz, enfim, tá? Então, as algas a gente não vai falar mais pluricelulares, a gente vai falar multicelulares, e elas também têm unicelulares, elas são autótrofas, ou seja, elas produzem o próprio alimento pela fotossíntese. Mas vamos começar pelos protozoários, tá bom? Como eles são formados por uma célula só, a maioria se reproduz por bipartição, ou seja, a célula cresce e se divide e forma duas idênticas, tá bom? Outras formas podem até se reproduzir sexualmente dependendo das condições do ambiente, tá bom? E eles podem se proteger, nossa, mas eles são formados por uma célula só, como é que eles vão se manter vivos se às vezes o ambiente estiver desfavorável, uma temperatura extrema, faltar alimento, água? Bom, eles podem fazer em volta deles um envoltório resistente, como se fosse um cisto. Na verdade, a gente chama de cisto, mas imagina que ele fica encapsulado, só que a gente não vai falar encapsulado, a gente vai falar que ele forma uma estrutura de cisto, tá? E eles são classificados no grupo de acordo com a estrutura que eles utilizam para se locomover. Os rizópodes, tá? Que é o caso das amebas, também chamados de sarcodíneos. Eles expandem a célula assim, ó, fazem essas expansões que a gente chama de pseudópodes, tá bom? Expansões do citoplasma da célula. Os flagelados, eles têm como se fosse um rabinho, mas não rabinho, é um flagelo, tipo a giardia, o Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas. Os ciliados, que parece pelinho, na verdade são estruturas chamadas cílios. Gente, isso aqui é uma célula só, tá? Uma célula só, uma célula só, uma célula só. Tá bom? E os esporozoários são os que não apresentam uma estrutura de locomoção, tá bom? Como que causa malária, que é o plasmódio. E falando em doenças, a gente tem aqui a doença de Chagas, que é causada pelo Trypanosoma cruzi, aqui olha só, ele infectando células do sangue. Transmitido pelo barbeiro, o inseto, tá? O barbeiro transmite, tá? No sangue dele, nas fezes dele, o protozoário Trypanosoma cruzi. Lembrando que não é a picada do barbeiro, tá? É que é nas fezes, só que a pessoa acaba coçando a região onde ele picou e acaba fazendo com que as fezes levem o protozoário para a ferida aberta, tá bom? Aí o tratamento é com medicação, logo o ideal é no começo da doença. E a gente tem a malária, tá? Transmitida, tá? Pelo mosquito Anopheles. Esse é pela picada do mosquito, tá? O nome da doença do protozoário que causa malária é o plasmódio, tá bom? A gente também tem a toxoplasma, que é aquela transmitida pelo gato, né, que é mais perigoso em grávidas, que pode causar aborto no bebê ou uma formação, como ele ficar cego. E a amebíase, causada pela ameba, né, ingestão de água e alimentos contaminados com os cistos das amebas, tá? E vamos falar de algas, tá? As algas têm vários tipos, elas são classificadas quanto à cor, tá? O pigmento, por exemplo, as algas verdes, que são as clorófitas, tá bom? As algas vermelhas, tá? Que é utilizada, por exemplo, no preparo de alimento como sushi, tá? Algas pardas, são mais ou menos, tem cor parecida com o marrom, tá bom? A gente tem as euglenófitas, são algas unicelulares de água doce, tá? Geralmente são esverdeadas, e os dinoflagelados, que elas têm uma carapaçazinha de celulose, tá? Ela chama aqui, ó, uma carapaçazinha. E alguns são responsáveis por aquele fenômeno de bioluminescência no mar. Você já deve ter visto no Instagram, por aí, um fenômeno que parece que o mar, a maré, tá brilhante. Como uma imagem fala mais do que 1000 palavras, aqui para vocês verem, ó. A água do mar à noite parece que está brilhando. Na verdade, gente, são várias algas, tá? A gente não vê a alga, a gente vê milhares de algas, porque elas são microscópicas, tá? Milhares de algas que elas têm esse fenômeno, tá? Chamado de bioluminescência. Elas fazem reações químicas que emitem luz.
Aí olha que maneiro o surfista aqui e a onda do mar, a gente conseguindo ver o brilho emitido por essas algas. Muito maneiro, né? Continuando. Bom, essas são as dinoflageladas, tá bom? Aí aqui a foto do livro, uma foto bem bonita. E agora vamos falar de fungos, que a gente viu ano passado. Quem lembra quando a gente fez aquela experiência do pão mofado em casa? Né? Eles fazem parte do reino fungi, são uni- ou multicelulares, tá, gente? Multicelulares é porque eles têm várias células, só que essas células elas não se organizam em tecido, é o que eu falei. Por exemplo, a gente tem um conjunto de células que forma a pele, forma o tecido da pele, conjunto de células do sangue forma o tecido sanguíneo. Então, diferente dos fungos, que as células têm um conjunto, mas não formam um tecido, não tem uma função. É só um conjunto de células, cada uma com a mesma função, entendeu? Não tem esse trabalho em conjunto, tá bom? Como que é a estrutura deles? Bom, a gente tem a parte reprodutiva deles aqui embaixo, que ó, tá marcada aqui, que parece... nos fungos multicelulares, que parece um guarda-chuva, um chapéuzinho, é a parte reprodutiva que a gente chama de corpo de frutificação, como é o caso dos cogumelos, tá? É claro que eles também têm uma parte subterrânea que vai auxiliar na nutrição. Por quê? Porque os fungos, eles são heterótrofos, eles não produzem o próprio alimento, eles obtêm nutrientes de outros organismos, como por exemplo até mesmo organismos mortos, né? E aí eles fazem a decomposição. Não são plantas, tá, gente? Eles não têm clorofila, não fazem fotossíntese, não são autótrofos. Tem fungo unicelular? Tem, por exemplo, as leveduras, tá? Mas a gente já vai ver. Aí aqui, ó, a estrutura de um fungo, ele tem várias células agrupadinhas, né? E quando você vê o conjunto de células deles, elas parecem que se organizam em um filamentozinhos, como se fossem vários tipos, parece um macarrão, né? Chamado de hifas, tá? E o conjunto de várias dessas hifas vai formar o micélio, tá bom? As hifas que vão estar na parte reprodutiva, elas formam estruturas chamadas esporângios, ou seja, então aqui embaixo vão liberar aqueles esporos que a gente não vê, mas que se espalham no ar, né? E aí pode, encontrando um ambiente favorável, aqueles ambientes úmidos e escuros que a gente viu, lembra na experiência do pão? Né? O fungo do pão, gente, do bolor, ele é do gênero Rhizópodes. Então, esses esporos estão espalhados no ar, tá? Aí onde vocês estão tá cheio de esporos de fungos, encontrando um local ideal, eles vão começar a se reproduzir, tá? A maioria deles são decompositores, que se alimentam de matéria orgânica morta. O que é matéria orgânica morta? Seja um corpo de um animal, uma folha, um tronco, plantas, até mesmo fezes, tá bom? Isso é muito importante porque ao se alimentar dessa matéria orgânica morta, eles devolvem os nutrientes para o ambiente e aí reciclam, né? Fazem parte da ciclagem de nutrientes. Alguns são parasitas, utilizam organismos vivos como fonte de energia de alimento e podem até causar doenças que é o que a gente chama de micose. Para evitar micose, gente, porque micose pode dar no pé, na área genital, no cabelo, na unha. Então, manter o corpo sempre bem higienizado, seco, usar roupa seca. Em casa, manter a casa arejada, bem iluminada, seca, abrir as janelas de manhã. Fungo pode dar só em humano? Não, gente, também pode dar em planta, tá bom? E os fungos, eles podem se associar com outras espécies, tá? Como, por exemplo, quando um fungo se associa com a raiz de uma planta, ele é chamado de micorriza. E quando ele se associa com algas unicelulares, ele é chamado de líquen. Por isso, vocês devem lembrar ainda, né? Olha o líquen aí, gente. Aquelas manchinhas que a gente vê na árvore, sabe? Uma manchinha verde, às vezes aparece em rocha, em pedra, é muito bacana, tá? E são importantes. Então, são associações, são fungos associados a algas unicelulares. Algas que a gente acabou de ver no reino proctotista. E, por fim, abram aí na página 60, que vem falando da importância ecológica dos fungos, que eu falei, né? Eles são essenciais para a reciclagem de matéria orgânica no ambiente, a decomposição, né? São fonte de alimento para muitos seres vivos, inclusive o ser humano, né? Por exemplo, o fermento biológico são leveduras, são fungos unicelulares utilizados para fazer a massa de pizza, de pão. Também aparece o fungo naquele queijo gorgonzola, até mesmo na fabricação de antibiótico, como a penicilina, né? E, enfim, eles são essenciais tanto para o meio ambiente como também tem uma grande importância econômica. Eu espero que vocês tenham relembrado o conteúdo do ano passado e vamos lá que a gente vai aprofundar. Valeu!